Para mim é uma alegria estar junto com os irmãos aqui nesse segundo aniversário. Segundo. Uma história. Ano passado eu estive aqui e já precisa fazer uma galeria aqui, porque não está dando mais. Né? Vou ter que apertar, dar um jeito de fazer uma galeria. Mas isso é bênção do Senhor. Isso aí é apenas as respostas daquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Amém? Pede aquilo lá, por favor. Não vai embolar aqui, não vai? Eu vou esbarrar aqui, vai voar água para todo lado. Não vai dar certo. Obrigado, irmão. Esse mês eu tive o prazer também, não posso deixar de relatar, a minha igreja de ter ido lá no trabalho da igreja de Brasília, né, dos Sertões. E nós podemos observar a carência da igreja no campo missionário, a carência de obreiro. Espaço não falta, o que falta é trabalhadores. E muitas das vezes nós temos aqui excesso de trabalhadores e não tem espaço para trabalhar. E fica às vezes um arrumando problema com o outro, querendo espaço. E tem tanto espaço na... Só você dar uma viagemzinha ali para o sertão, você vai ver que sobra espaço. Então, para mim é uma alegria. Estive lá com o pastor Nilson, foi uma bênção estar aqueles momentos com ele. E mais uma vez quero agradecer a Deus por estar junto com vocês aqui nessa manhã. Eu queria compartilhar a palavra de Deus que está falando lá em... Tem uma meditação para nós lá em Lucas capítulo 13. Texto extremamente conhecido, mas que tem dois ensinamentos que eu gostaria que fixasse na sua mente, a partir do versículo 10. Existem dois ensinamentos nesse texto que eu acredito que você vai ver algo novo aqui. Você vai sair daqui renovado, em nome de Jesus. Vamos lá? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já tanto ministrou no meu coração nesse texto, e que eu creio que o Senhor tem algo novo para o coração dos teus filhos nessa manhã. Que possamos ser a terra fértil que recebe a boa semente e que no devido tempo vai dar o fruto necessário, não para a nossa honra e glória, mas para que o teu nome seja glorificado e toda honra e glória e louvor seja dado a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, esse texto eu acredito que todos já conhecem, mas existem alguns ensinamentos muito importantes nesse texto, que nos traz uma reflexão para os dias atuais. Eu gosto de pequenas frases, eu gosto de pequenas palavras que às vezes estão ocultas à nossa primeira leitura. E cada ano que nós lemos a Bíblia, mais nós entendemos que não sabemos nada. E esse texto especificamente começa quando ele fala: Jesus ensinava num sábado. Era o dia do Senhor, como hoje, o dia separado para o Senhor. Hoje é o domingo. Ele ensinava num sábado e ali apareceu uma mulher. Entenda, a nossa percepção da palavra é totalmente diferente desse tempo. Naquele tempo não tinha Bíblia, como você tem hoje. Bíblia sobrando para todo lado, Bíblia no celular, Bíblia no tablet, no computador, e várias versões. E eu aconselho você hoje, com uma certa urgência, se puder comprar umas Bíblias de estudo, umas Bíblias com uma versão que seja adequada, pergunta o pastor Nelson, compre, porque acredito que brevemente essas Bíblias online vão ser
totalmente transformadas em nome de uma nova maneira de falar, de uma tolerância em todos os sentidos, mas que vai nos afastando do Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, porque a palavra é uma só. Aleluia. Ela traz a verdade que liberta, a verdade que traz arrependimento. Não existe a verdade tolerante, existe a verdade que liberta. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Ou você aceita Cristo ou você continua falando, todos os caminhos levam ao céu. Ou você toma uma postura de uma pessoa realmente cristã, ou você vai continuar sendo um religioso, um frequentador de igreja, que participa da sinagoga no todo sábado, ouvindo a palavra de fé, mas a sua fé não existe mais. E Jesus estava nessa sinagoga, falando da palavra, foi lá ensinar a palavra. Mas entenda, havia religiosos, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas de todo tipo, estavam ali para ouvir uma palavra. E essa mulher estava ali no meio desse povo. Uma mulher na casa de Deus, com uma enfermidade nítida, uma enfermidade que não dava para ser oculta, porque olhando nos olhos um dos outros aqui, nós muitas das vezes não percebemos as enfermidades. Mas essa mulher tinha uma enfermidade que era nítida. A mulher veio ali possessa de um espírito de enfermidade, e essa enfermidade era nítida. Dava para se ver. Entende o que eu estou falando? Aí você pergunta assim, mas como ela podia ir na igreja? Como é que ela frequentava, uma frequentadora de igreja conhecida naquele meio e com um espírito de enfermidade? Uma mulher religiosa que não faltava culto, se esforçava para ir aos cultos, mas com aquela curvatura, com aquela dificuldade, não deixava de dar os seus dízimos e ofertas, talvez. Uma pessoa muito religiosa, mas a Bíblia fala que essa mulher era possessa de um espírito de enfermidade. Aí você fala assim, mas crente endemoniado? Crente com possessão? Que negócio é esse? Tem pessoas que não acreditam. Eu já tive algumas oportunidades na minha caminhada cristã que eu também fico com o meu pé atrás. Falo assim, não é possível acontecer isso. Eu lembro no início da minha conversão, me veio a memória aqui agora, eu posso contar porque eu lembro um pouquinho isso aqui. Numa das primeiras reuniões que a gente tinha, primeira igreja que eu frequentei, tinha aquele chamado ponto de pregação, que ninguém sabe o que eu estou falando, né? E aí, era numa garagem, cederam uma garagem, numa roça, num local bem na roça, tudo estrada de chão. E eu lembro que piso não tinha, era barro. Mas as paredes e a laje, eu lembro que era a laje já, o local. Mas muito simples, bem acabadinho. Mas fomos lá, teve a oportunidade, os banquinhos, tudo direitinho, lembro até hoje. Porque houve um fato ali que não tem como esquecer. E chega um, chega outro, cumprimenta, é aquele mundo de gente de igrejas, né, que se reúnem, poxa, vai ter um culto, um ponto de pregação em tal lugar, então vai gente de todo lado, porque as igrejas eram longe, era um local bem distante, e eu lembro de um velhinho, um senhorzinho baixinho, entre todos aqueles que cumprimentaram o pastor, foi esse, cumprimentar o pastor e apertou a mão dele e começou a falar em línguas. Eu falei, meu Deus do céu, é muita unção, né? É muita unção, eu sou muito presbiteriano mesmo. E aí, culto rola, oportunidade, aquela coisa toda. Final do culto, esse pastor, todos os cultos era chamar na frente para libertação. O velhinho foi um dos primeiros. Só foi botar a mão na cabeça do velhinho, o velhinho
Vá! E roncando, e não tem como explicar. Igual aquele irmão que você conhece no encontro, que não dá para dormir. Se você dormir depois dele, você não dorme mais. Esse aí, esse que você pensou. Aí o pastor deixa aí ele roncando, e o pastor foi orando todo mundo, e acabou todo mundo. Ele foi orar pelo velhinho, botou a mão, expulsou, foi rápido. Esse demônio estava dormindo, então foi mais rápido ele embora. Estou falando brincando, mas foi rápido. Aí o velhinho levantou, não sabia onde estava. Velhinho de terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, não sabia onde estava. Aí o pastor perguntou, você é de alguma igreja? Ele falou, não, eu já frequentei. Eu estou 2 anos afastado. Desviado há 2 anos, para me endemoniar dentro da igreja. Mas o senhor tem algum problema de saúde, alguma enfermidade, alguma coisa? Não, eu já não sei qual foi o último dia que eu dormi a noite inteira. Eu não consigo dormir, eu tomo tudo que é remédio e não consigo dormir. O demônio estava destruindo o sono dele. Por isso que ele roncou, porque na hora que o demônio se afastou um pouquinho, ele apagou. Então, eu vivi isso que essa mulher estava vendo. Eu vivi no sentido assim, eu presenciei a demônios que tiram forças, tira o teu sono, te causa enfermidade emocional, te causa enfermidades que você não tem nem como explicar. Você fez tudo que exame, não tem que fazer uma bateria de exame de sangue, exame disso, aquilo outro, porque eu estou me sentindo mal e eu não melhora, e não tem. O diagnóstico é o quê? Não sei. O médico me fala, você está com as taxas normal, não está... Não tem nada nas suas taxas que vai causar isso aqui. Vamos fazer outra bateria, faz outra e nada. É uma dor que você não sabe de onde. É uma dor de cabeça que não passa, aí já joga tudo na conta. Já que não consegue no fisiológico, aí joga tudo na conta do emocional. Não, é que você deve estar num princípio depressivo, você deve estar num princípio... de algum problema de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, por isso que você está meio agitado assim, qualquer momento você vai travar. Entende? E é uma realidade hoje. Só um segundo aqui, eu sei que está gravando, fica chato, né? Mas aqui, irmão, tem gente que vai morrer de frio aí. Cadê o homem que controla o ar? Para mim, eu estou em casa. Para mim, eu estou na bênção, mas eu estou vendo o pessoal me ouvindo já se dobrando já por cima do outro braço. Foi Deus que revelou? Não é? Eu falei para o irmão, ele levou a sério mesmo, falou, vou botar nevasca aqui. Para mim, eu estou na bênção, eu estou tranquilo. Mas estou vendo pessoas se encolher, já se torcer, eu falei, meu Deus do céu. Aí depois vai falar que está com enfermidade, mas não é espiritual. Vai ficar gripado. Então, amados, não é incomum o fato dessa mulher estar dentro da igreja enferma. Não é incomum pessoas frequentarem a igreja e estarem enfermas. Pessoas que estão doentes dentro da igreja. Entende? Não é incomum você falar um texto desse aqui e falar, não. Isso nunca acontece. Cristo me libertou, Cristo me salvou. Claro. Mas se você deixar alguma brecha, irmão, a brecha é o suficiente para o inimigo começar a minar a sua vida. Porque a intenção dele não é só trazer enfermidade física, é tirar a sua salvação. É acabar com a sua vida física, emocional e espiritual. Então, quantos hoje estão enfermos dentro da igreja? Cansados, obreiros experimentados, que têm experiência na obra, mas não têm ânimo nenhum para fazer nada. Pelo contrário, fica arrumando desculpas para continuar sem fazer nada. Não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou não sei o que, amanhã, semana que vem eu tenho isso, ontem teve jogo do Flamengo, semana que vem é a Copa do Mundo, então eu já tenho que preparar os dias que eu vou poder assistir o culto.
Vou assistir online. Não vai. O seu coração já está enfermo. A idolatria já está instaurada na sua vida. E idolatria é uma das brechas que o inimigo quer na tua vida. Já pensou se o pessoal tivesse a mesma disposição para torcer por um time, tivesse para torcer pela igreja, se esforçar pela igreja? Que potência que seria a igreja? Aqui ia ter que ter culto de hora em hora, praticamente, 2 em 2 horas, que não ia caber. Mas por que não acontece? Porque muitos estão enfermos na alma. Muitos estão doentes e não percebem mais, porque se acostumaram. Nós não estamos falando de uma enfermidade de hoje eu acordei indisposto. Não, nós estamos falando de uma enfermidade que o texto fala que havia 18 anos que ela andava encurvada. 18 anos não é 18 dias. 18 anos gera comodismo. Ou você se acostuma com a dor e fica murmurando pelos cantos, ou você vai dar fim da vida. Só pode ser isso, porque não tem outra saída. Vai viver de Dorflex, anti-inflamatório, injeção beta-30, não é? Ou você vai ter que pedir a Deus um milagre. Só que essa mulher não pediu nada. Ela não fala, o texto não fala que ela foi lá buscar um milagre. Fala que ela estava 18 anos enferma. Entenda, uma pessoa com uma limitação dessa, nós que passamos dos 30, já sentimos uma dorzinha na coluna, né? Eu sei que ninguém tem problema de coluna aqui, o pessoal é tudo atleta, não é? Só tem atleta, eu sei disso. Mas é muito comum as pessoas terem a tal da hernia de disco, o nervo ciático que puxa, não é? É ou não é? É muito comum isso acontecer. Agora, pensa uma mulher encurvada. A dor que essa mulher sentia. Você que já sentiu dor na coluna. Pensa essa mulher constantemente assim, ó. A dor na lombar e na... Se eu mandar você olhar para cima agora, você olha, né? Você consegue olhar para o teto, não consegue? Agora abaixa assim, ó, e olha para o teto. Abaixa, tenta ver. Faz o test drive aí. Não dá. Então, geralmente, quem está enfermo dessa maneira não consegue mais ver a glória de Deus. Perde os seus sonhos, os seus projetos. Mal olha para o pé para não cair. É o famoso assim, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Eu, por mim, Deus já podia ter me levado, mas como eu estou aqui ainda, eu vou fazendo o meu mais ou menos. Mas Deus não te chamou para ser mais ou menos. Deus te chamou para ser um testemunho vivo da graça dele. Amém? Amém. E o interessante é que essa mulher não começou assim, ela não nasceu assim. A Bíblia não fala que é de nascência, é 18 anos. Era uma mulher com uma certa idade, que nos últimos 18 anos viveu encurvada. Então ela não nasceu encurvada. Não nasceu encurvada. Não nasceu enferma. O inimigo, como eu falei, arrumou as primeiras brechas e foi entrando. Aí começa a sentir aquela dorzinha, o Dorflex, é o que eu falei. Aí começa a tomar um remedinho mais forte, anti-inflamatório. Qual que você toma? Não é isso? Quem é que não pergunta o irmãozinho do lado sempre assim, o que você tomou para a tua dor na coluna? Ah, eu tomei esse, aí não valeu nada. Aí tu vai sempre na esperança que vai encontrar outro irmão ou médico que vai dar o remédio certinho para acabar com a sua dor. E isso se passou 18 anos com essa mulher. Ela não percebia que o milagre dela estava em Cristo, que estava aonde era o local que ela frequentava. O local que ela frequentava, que tinha a presença de Deus, a palavra de Deus, que naquela época não tinha em qualquer lugar. Era ali que havia
a cura dela. É só que ela foi sendo tolerante, como muitos de nós somos tolerantes a certas situações, vamos nos adaptando, vamos forçando uma posição mais confortável e vamos levando a vida. Mas Deus nos chamou para levar a vida assim. Deus nos chamou com todas as experiências que você tem para você ficar sentado no banco esperando as coisas acontecerem. Deus levantar outros obreiros, porque você é o obreiro da casa do Senhor. Ah, Senhor, manda alguém lá na minha casa para converter minha família. Deus já levantou, é você. Só você que não viu isso ainda. Eu não canso de falar isso. As suas orações foram atendidas e é você que vai falar. Deus vai te dar autoridade, vai te dar graça, vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Então o inimigo, ele não quer a sua cura, ele quer que você se acostume a ficar sentado no banco e olhando defeitos, em vez de ser o que vai lá tampar a brecha. É mais confortável. Então a graça de Deus, amados, a graça de Deus não se manifesta quando você fala assim, mas eu estou ruim, mas eu ainda estou andando. Eu estou ruim, mas eu estou indo na igreja ainda. As coisas estão difíceis, mas eu estou fazendo minha parte. Como eu acabei de falar, do meu dízimo, da minha oferta. Deus não quer só o teu dízimo e oferta, Ele quer você. Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário, não foi pelo seu dinheiro, foi por você e por mim. E você está perdendo uma oportunidade preciosa de proclamar esse amor para outros. Talvez porque a sua enfermidade dói, a sua enfermidade te limita, a tua enfermidade cria um mal-estar. Eu entendo, as pessoas te olham diferente, porque é visível. Tem áreas que são visíveis, mas só que não foi para isso que Deus chamou. Os 18 anos dessa mulher se tornou um testemunho. Eu não sei quanto tempo que você está parado ou está se limitando cada dia mais, a cada ano, se dobrando mais a esse mundo, mas eu sei de um Deus que Ele não quer isso para você. Ele quer que você cresça, não diminua, mas cresça na graça, não é no orgulho pessoal. Porque tem pessoas que são orgulhosas, estão enfermas, mas não dá o braço a torcer. Não é? E amados, o que era físico, o encurvado é físico. Com certeza para essa mulher se tornou emocional, ela se acostumou. Ela foi se acostumando. O inimigo não precisa derrubar você de uma vez, ele só precisa manter você assim, estéril. Estéril. Ocupando um espaço no banco e não produzindo para o reino. Isso para ele já está no lucro. O inimigo já está no lucro. Sentimento de derrota, falta de esperança, meio deprimido, ansiedade, pânico, coração endurecido. Tudo isso aí é a morada do inimigo. Não sei qual é a situação que você passa hoje, mas eu sei que existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele não depende de nada e ninguém para fazer a sua obra, mas basta você crer, basta você se submeter a Ele. Então a sua dor não pode dominar a sua vida. E as frases mais comuns a serem faladas por esse tipo de pessoa enferma dentro da igreja é: ninguém me entende. Ninguém me entende, não sabe o tamanho da minha dor. Ele fala isso porque não sabe o que eu estou sentindo. Quem que nunca ouviu isso? Eu sempre fui assim. Deus me chamou para ser sempre assim. Deus chamou para ser o quê? Mais que vencedor em Cristo Jesus. Não tem mais jeito. A dor de dente sempre dói mais no outro. Dói em mim. Quem sente é eu. A dor sua, estou morrendo de dor de dente. Eu já senti. Não estou sentindo agora,
Eu posso até me compadecer de você, mas sentir a sua dor não posso. Dar a minha vida por você, já teve um que deu, não é eu. Porque tem pessoas que sentem a dor e querem os outros sentindo junto, que é massacrar quem está do lado. Mas você não vai conseguir transmitir dor, você foi chamado para transmitir graça. Deus chamou, não foi para transmitir dor e sentimentos ruins, foi para trazer a graça e as boas novas. Amém? Amém. Não deixa ninguém dormir não, hein? Mas, amados, a dor pode nos fazer crescer em comunhão com Ele ou nos endurecer e nos afastar dele. A mulher estava no centro do mover. Estava ali no centro do mover. 18 anos. Mas quantos estão no centro do mover, mas não aceitam ajuda, não aceitam conselho, não aceitam correção, sempre se acham excluídos? Não, fulano me tratou assim porque eu sou encurvado. Fulano me trata bem porque sabe que eu tenho uma deficiência. Fulano me trata assim porque sabe que eu sou. Fulano pode tratar do jeito que for. A missão que Deus chamou você, ninguém pode tirar, só você mesmo. Só você que pode desistir dela. Porque a missão que Deus chamou, nada e ninguém pode ir contra o Senhor dos Exércitos. E esse tipo de pessoa às vezes não aceita mudança. Não aceita perdão. Vive se vitimizando. E quantos ainda ficam? Esse problema meu é por causa dos meus pais. Esses problemas meus foi por causa do pastor Nelson. Tal dia ele falou isso, falou aquilo, me deu uma palavra de maldição. Ele falou que quem não se converter assim, vai acontecer isso. E por isso que eu estou assim. Não, é porque você não se arrependeu. Ele te orientou para o bem. Você escolheu o mal. Abandone os maus caminhos, abandone o adultério. Tá vendo aí? Trouxe maldição para mim. A culpa é do meu marido que não se converteu há 18 anos. Por isso que eu estou assim curvada. Não, a culpa é sua. Que não brilhou Cristo ainda dentro da sua casa o suficiente para que ele fosse impactado pelo poder de Deus. E vice-versa. Meus filhos, meu trabalho. Assuma quem você é. Você é orgulhoso. Você tem suas deficiências, mas o orgulho te conduz em determinados momentos a ponto de afastar da presença de Deus. E esse poder do pecado é tão grande, do inimigo é tão grande, que o texto continua: sem de modo algum poder se endireitar. Significa que ela fez de tudo. A princípio ela lutou de toda maneira. Tomou todos os remédios que fosse necessário. Mas só que tem coisas que, por mais que você se esforce, por mais que você faça, você não tem poder nenhum, porque aquele que tem todo o poder é Cristo Jesus. Você não vai conseguir vencer, amados. Ela não tinha mais forças para reagir. Foram 18 anos encarando a vida no chão. Foi só piorando. E quem olha para o chão, como eu falei, perde a visão do céu. Vive desequilibrado. É o famoso crente desequilibrado. Não dá fruto. Quanto mais você pesquisa, né, e traz à memória algumas coisas da vida, você vai vendo o quanto isso é uma realidade nos dias de hoje. Pessoas que só enxergam o material, só vê o problema, só vê a dor, limitação, tem a visão sempre limitada à rejeição. Tomadores dos outros desnecessariamente. E o interessante é que a pessoa enferma, a pessoa ferida, gosta de andar junto.
com outro ferido. Parece até uma reunião hospitalar. Parece uma reunião hospitalar. É cada um contando uma dor maior. Eu estou com uma dorzinha na coluna. Não, você não sabe o que eu passei semana passada. Não é? Não, ano passado eu passei, eu fiz isso, fiz aquilo. Cada um disputando o tamanho da enfermidade. E a graça longe. E a mesma coisa no sentido espiritual. É cada um falando, poxa, eu fui naquele culto, o pastor chegou lá já descendo além de mim. Você não sabe de nada. Ano passado, eu lembro até hoje que ele falou de mim. Estava aguardando já um ano, não perdoa não. Aí junta aquele grupinho, lembrando sempre, guardando. Lembra, pastor Nelson, fulano assim, assim, assim. Pastor Nelson nem lembra mais de nada. Eu não lembro o que eu comi ontem. Não é? Você está lembrando de tudo? Então não é mal só meu, não, é nosso. Mas tem gente que fica guardando para jogar na cara do marido, para jogar na cara da mulher, para ficar jogando na cara dos pais. E passo de 18 anos. Não pedi para nascer. Né? Irmãos, e eu falo que isso é outra coisa que eu vivenciei. Eu falo porque eu vivenciei. Eu não estou vendo a hora que eu acho que acaba. Vigília. Se não for, isso é quase. Como eu falei, enfermo anda com enfermo. Convive com rejeitado. Gera aquele grupinho. E o troço é contagioso. Não é? É contagioso. Então, dentro da igreja, eles estão dentro da igreja, mas não tem tempo para o reino mais. Só para suas enfermidades. Estão ouvindo a palavra, mas a palavra não fala mais nada com ele. Porque ele está com o coração totalmente endurecido. Só pensando na sua enfermidade. Sai daqui e tomar um remedinho. Deus quer tirar até os remédios seus. Amém. Não é que eu estou falando para você acabar com o teu remédio, não. Estou falando que tem remédio que é enfermidade que Deus pode curar hoje. Suas feridas emocionais podem acabar hoje. E a dependência é sua, não é minha, não. E eu lembro, eu falo isso para mim, assim, da minha experiência de vida, antes de me converter, eu nunca me considerei melhor em nada. Nunca fui reprovado em colégio. Nunca fui assim o cara pior da turma, mas eu me achava o pior. E fiz alguns concursos públicos, não passei. Mas eu lembro de um especificamente que eu abandonei a faculdade lá da Rural. Eu passei na primeira fase, não fui nem na segunda, porque eu tinha passado para os fuzileiros e falei assim, não quero depender mais da família, eu vou embora. Abandonei uma faculdade de excelência para a época, né? Não é como hoje, a Universidade Rural lá em Itaguaí, a Universidade Federal de Itaguaí, né? Aqui. É UFF, né? Como é que eu esqueci o sigla? Universidade Federal Rural, eu esqueci o nome, depois pesquisa aí para mim, me ajuda. Também me dá um desconto, se tem mais de 30 anos. Dá um desconto aí. Eu deixei de ir porque eu achava que não tinha capacidade de passar. Era 2,5 por vaga. Só que eu tinha capacidade de passar, mas eu não... Primeiro eu queria ser independente da família, foi uma pancada que eu levei na vida. Foi a primeira. E segundo, eu não fui na prova. E naquele dia que eu não fui, foi 49 candidatos e tinha 50 vagas. E eu soube disso porque teve um amigo que fez agronomia. Ele passou para agronomia. E ele me perguntou, poxa, você não foi lá não, cara? Faltou muita gente, que teve uma greve de ônibus naquele dia. Eu falei, não, nem fui lá, já desisti.
Cara, teve 49 presentes só. Era só assinar e tirar diferente de 0. As oportunidades estão aí. Nós que jogamos fora. Mas como seria minha vida? Formado em educação física isso foi em 93, não? Não, foi em... fazer conta, 87. 93 eu estaria acabando. É muito chão, não é? Tinha gente muito, não era nascido ainda. Você vê, eu estou novinho assim, mas eu estou desgastado pelo tempo. Mas, amados, 12 anos depois, isso foi em 87 para 88, em 2000, Deus me trata no encontro. Deus tratou a minha enfermidade e me falou: você, não te chamei para ser cauda, eu te chamei para ser cabeça. Em 2000 mesmo, eu fui o primeiro colocado em um concurso público. Um curso que era 2,5 por vaga também, mais ou menos. Só que Deus não me chamou para ser um dos 100 das vagas. Ele me botou em primeiro lugar. Então, quando Deus tem uma obra para a sua vida, amados, não se limite à sua mente, às suas enfermidades pessoais. Se entregue completamente, porque Ele tem o melhor para nós. Então, o encontro foi um diferencial para mim em algumas áreas, e esse foi um deles. Porque Ele não me chamou para ser cauda, mas cabeça. Ele mostrou que meus últimos 10 anos que eu vivi de luta e dificuldade foi pelo orgulho. A enfermidade do orgulho foi me dobrando e me tirando o horizonte. Talvez você esteja aqui nessa manhã dessa mesma maneira. O orgulho só foi te dobrando. Porque tem gente que não tem dinheiro. Que você fala assim, orgulhoso é quem tem dinheiro. Eu conheço vários que não tem dinheiro para nada, mas é orgulhoso. Humildade passou longe. Passou longe. Então, orgulho não é sinônimo de pobreza, é sinônimo de riqueza, não. E nem humildade de pobreza. Tem gente pobre, miserável e extremamente orgulhoso. E eu estava próximo disso aí. Do orgulho. E do pobre. Mas, diante de tudo isso, eu acredito que você entendeu que enfermidade que nós estamos falando. A enfermidade talvez que está querendo já dobrar você em alguma área. Que tem paralisado você pela dor, tem te paralisado por um sentimento que te incomoda, uma falta de perdão, não sei, uma raiz de amargura, não sei o que você está vivendo, dentro do teu relacionamento, até dentro do casamento, ou na igreja. Talvez você veja aqui hoje falando assim, hoje vai ser o último dia que eu vou lá. Principalmente hoje, que botaram o ar gelado, acho que era para me expulsar. Então não volto mais nesse lugar. Mas eu quero te falar que hoje é só o primeiro dia de uma nova jornada. Amém. O frio pode durar uma manhã, mas à tarde vai ser mais quente. E por que eu estou falando isso? No versículo 12. Olha o que fala. Vendo-a, ou ao vê-la, ou vendo-a, Jesus, não tinha como não ver uma pessoa enferma com a situação dela. Jesus já tinha visto ela. Mas você já reparou que quando você é tolerante com a dor do outro, você é indiferente também? Se você fala assim, não, todo mundo é igual. O que está tortinho, o que está... Não, cada um tem a sua característica. O baixinho, o alto e tal.
Não é todo mundo igual, não é todo mundo igual. Todo mundo tem um chamado e um testemunho a ser dado. Eu penso dessa maneira. Ah, mas quem é maior ou menor? Isso não importa. O que importa é a gente estar no céu, na glória. Galardões é outra história. Mas eu só estou falando isso para vocês porque diante daquele grupo todinho, ninguém, talvez nunca deram uma atenção de qualidade àquela mulher, mas Jesus a viu. No meio daquele povo todinho, Jesus, você. E é uma coisa interessante, amados, porque isso muda tudo. Ela está dentro da igreja, ela não pediu, ela não chegou aos pés do Senhor, ela não tentou tocar na orla, ela não foi no culto por causa de Jesus. Nada disso, foi Jesus que a viu. Assim como viu Zaqueu. Mas o Zaqueu, ele se posicionou para ver Jesus. Ele se esforçou. Essa mulher nem isso. Ela não se posicionou para se destacar ali no meio da multidão. Não, ela estava lá no meio. Sem esperança, sem vontade, sem nada. Lá no meio da multidão lá, largado. Aquele cárcere do maligno já tinha matado todos os seus sonhos. Ela não tinha esperança nenhuma. Ela estava quieta lá no canto dela. Mas só que tudo mudou porque Jesus a viu. E você acredita que Jesus já não viu o mais íntimo do seu coração? Que Jesus não está te vendo nessa manhã? Você pensa que Jesus já não chorou junto com você? Que Ele já se emocionou junto com você? Que Ele sente a sua dor? Que Ele sabe o tempo de todas as coisas, inclusive de você vir aqui nessa manhã. Ele já sabia de todas essas coisas. Então, quando ninguém mais te vê, talvez você está se sentindo isolado dentro da igreja, ninguém está me vendo. Estou enfermo, com dor, luta, mas ninguém me vê. Jesus está te vendo. Quando você acha que não tem mais saída, Jesus te enxerga e aponta para você. Quando você não tem mais forças para buscar, Jesus te encontra onde você está. Ele não te abandona. Ele não te abandonou. Talvez você está se sentindo abandonado, mas você tomou uma posição de se afastar. Ah, por que eu não sou tão usado como eu era? Você que se afastou, não foi ele que te abandonou. Você que tomou uma posição de recuar, ele nunca recuou de você. E o mesmo texto continua falando, e a chamou. Jesus chamou. No meio daquela multidão, aquela mulher não saiu do lugar porque se motivou com a palavra, ela saiu do lugar porque Jesus a chamou. E Jesus está nos chamando diariamente para estar mais próximo dele. Ele está pronto a curar nossas enfermidades. Está pronto a curar nossa alma em todos os sentidos. Mas só que para ela ser chamada, guarda uma coisa, para ela ser chamada, chamar é uma coisa natural, mas precisa de uma troca. O outro precisa de ouvir. Você precisa estar atento à voz de Deus. Às vezes você está dentro da igreja mexendo no celular. Eu sei que aqui não acontece muito não, só lá na serra. Não tem como você receber o chamado de Deus se você está totalmente disperso. Você não vai ouvir a voz do seu pastor. Entende? Ela ouviu porque estava atenta. E o milagre começa quando você toma a decisão de responder o chamado. O milagre não aconteceu, como outros milagres de Jesus, não foi só uma palavra. Foi um chamado. Esse aqui especificamente foi um chamado. E ela não ignora o chamado. Fala assim, chamou, ele disse, mulher, estar livre da tua enfermidade.
Aí ela ouviu, opa, eu estou livre, eu estou dentro. Já que eu estou livre, aí ela... Foi uma declaração, amados, não foi um processo. Foi uma declaração de fé, foi a autoridade de Deus. E ela não duvidou, só recebeu. E foi liberta. E o texto no versículo 13 fala o seguinte: e impondo-lhe as mãos, agora ele está próximo. Ela ouviu o chamado, recebeu a palavra de cura. Um dos dois se aproximou dessa história, porque ele fala que impondo-lhe as mãos, o que acontece? Imediatamente se endireitou. A palavra de libertação já estava lançada. Agora a cura física dependeu da aproximação. E aí ele vai. E Jesus não falou, a tua fé te salvou. Jesus não falou assim, seja feita a sua fé. Que aquela mulher não foi com fé nenhuma. Ela foi totalmente, foi para o culto. Ela não foi para receber nada, mas ela estava saindo ali com tudo. Tudo. Jesus só tocou. E quem é tocado por Jesus não sai da mesma maneira que entrou. Quando Jesus toca na sua vida verdadeiramente, nada é a mesma coisa na sua vida. Nada. Ela foi para o culto, mais um culto de domingo de manhã, e saiu curada. Saiu com testemunho a contar. Eu vivi uma enfermidade de 18 anos, mas hoje eu fui tocado por Jesus e Ele me curou. Hoje você pode estar aqui, amados, vivendo encurvado em alguma área na tua vida, eu não sei. Você pode estar vivendo um momento de um peso de anos, de uma ferida na sua alma que você não consegue abandonar. O seu passado é marcado. Mas só que Deus já mandou para o mar do esquecimento, se você se arrependeu. O diabo quer te acusar e te neutralizar, mas o Senhor que te libertou já pagou um alto preço por você e por mim. Então você talvez até tenha orgulho e fala assim, mas eu sou resiliente, eu aguento a dor, eu aguento as decepções, eu suporto as adversidades, mas Deus não te chamou para isso. Você não pode abrir mão da cura em momento nenhum na tua vida. Você não pode abrir mão da esperança da salvação na sua vida de jeito nenhum. Então, em nome de Jesus, eu creio que hoje é uma nova história. Vai começar. O mês de maio está acabando hoje. E talvez você recebeu tanta palavra profética na virada do ano, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus é isso, Deus é aquilo. Então, chegando no meio do ano e você não moveu uma palha. Parece até que a coisa está andando para trás. Que você seja curado hoje. Para que você com seus olhos veja, amados. Hoje é dia de ser livre e de receber um milagre físico, emocional e espiritual. E não pense que o pessoal vai aplaudir não, tá? Ainda vão se levantar a gente contra. Como se levantou contra... Tem todo dia para fazer isso, por que veio hoje para ser curado? Sempre vai ter um religioso criticando você. Será que você foi curado mesmo? Será que Deus te perdoou? Será que você tem chamado de Deus? Sempre vai ter um abençoado usado pelo capiroto, boca de profeta de Baal, que vai querer te botar para baixo. Mas Deus não te chamou para ficar encurvado, não. Deus te chamou para ficar de pé. E eu queria convidar você a ficar de pé hoje.